Direto ao ponto. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto. Olá, bom dia. Vamos dar início ao programa Direto ao Ponto de hoje. Falaremos das consequências do assoreamento do Porto do Maio, que aconteceu há mais de 2 semanas. Estaremos também a debater a decisão do Governo de extinguir a Eletra Sul e a Eletra Norte, dando lugar a 3 novas empresas. Falaremos também da autorização para a compra, para a importação de 2 navios de pesca, um anúncio feito nas antenas da Rádio de Cabo Verde pelo Ministro do Mar, Abrão Vicente. E, havendo tempo, também daremos atenção às principais incidências da 4ª Conferência Internacional sobre os pequenos estados insulares, que aconteceu, terminou há 2 dias. Temos em estúdio, todos no Mindelo, Vander Gomes, representante do Movimento para a Democracia, João do Carmo, representante do PICV, e António Monteiro, representante da UCID. Vamos começar por si, António Monteiro. Os transportes marítimos de cargas e passageiros de e para a Ilha do Meio, portanto, continua condicionado. O Porto ficou assoreado há mais de 2 semanas e ainda não há sinais que apontem para uma solução para breve. Enquanto isso, os passageiros e cargas continuam a ser transportados em navios em separado. O ferry acosta longe das rampas o suficiente para deixar passageiros, e as cargas são transportadas em barcos que não usam rampas para descarregar. A Enaport decidiu adquirir uma máquina de dragagem para resolver o problema e, na sequência, manter o equipamento de prevenção. Aos olhos do CID, o que é que lhes sugere, portanto, este assoreamento? É consequência de uma escolha. Não terá sido a melhor escolha para para construir o Porto? Bom dia. Bom dia, Levi. Bom dia aos colegas do painel aqui em São Vicente, o João do Carmo, o Vander, e um bom dia também aos técnicos da Rádio Nacional de Cabo Verde, e um bom dia especial a todos os cabo-verdianos que nos escutam, quer aqui nas ilhas, quer na nossa imensa imigração. A questão que nós estamos e que vamos debater relativamente ao assoreamento do Porto do Maio demonstra que não houve, por parte do governo do MPD, uma preocupação em termos de garantia de segurança e sustentabilidade desta mesma infraestrutura. Convém aqui relembrar que nós, os deputados da UCID, no Parlamento cabo-verdiano, por diversas vezes, quando o governo quis iniciar as obras no Porto do Maio, o porto que fica precisamente no meio de uma praia que eu costumo dizer um diamante por lapidar, nós questionamos o governo, criticamos, apontamos soluções estas que nem sequer eram nossas soluções, porque eram soluções que vinham do anterior governo. E quais seriam as soluções? As soluções seria construir um cais no Pau Seco. Segundo nos consta, já havia um projeto, já havia inclusive financiamento quer para o cais, para o porto, quer ainda para a estrada de acesso. Mas o governo do MPD fez orelhas moucas, não quis ouvir, não quis analisar a questão sem saudosismo do passado. Porque o governo do MPD amarrou-se pelo facto de ter construído o cais no meio da praia do Maio, da cidade do Maio, cidade do Porto Inglês, na década de 90, e não conseguiu nunca desgarrar-se deste apego emocional a este mesmo Porto. E, portanto, foi fazer a obra custando cerca de 16 milhões ou 15 milhões de euros, se não me falha a memória, e nós temos uns meses, 2 anos sensivelmente depois, o assoreamento do Porto. Mas não é só o Porto, Levi. Nós temos que ter também em consideração
que a própria salina da Ilha do Maio ficou comprometida com a construção do quebra-mar no meio daquela baía. Porque quando se faz trabalhos hidráulicos desta natureza, é preciso ter-se muita cautela, é preciso fazer-se estudos um pouco mais profundo, é preciso trazer modelos, fazer modelagens, todas elas, para se assegurar a 100% que não haverá comprometimento desta infraestrutura. E nós esperamos, tendo em conta que ainda a obra está dentro do prazo, que o Governo tenha mecanismos ou que o Governo tenha salvaguardado algumas cláusulas para realmente, em caso das coisas correrem mal, poderem acionar a empresa que fez o estudo, a empresa que construiu, para podermos dar ao povo do Maio a garantia de um transporte com maior segurança, quer deles próprios, das pessoas, e quer ainda dos seus bens. Portanto, aqui nós temos que dizer, houve uma grande falha por parte do Governo, uma teimosia que não deveria ter existido, já que havia projeto, havia financiamento e por causa de assuntos que nós desconhecemos, o Governo acabou por tomar uma decisão que agora estamos a ver que é uma decisão errada. Obrigado, António. Há uma questão, vou já terminar. A questão da Enapor vir trazer draga, bom, é possível, sempre é possível trazer uma draga, mas vamos lá ver qual é o custo da draga e quanto é que isso vai encarecer no cidadão em termos dos custos que depois vai ter que pagar. Muito obrigado, António. João do Carmo, o PSV também encontra aí a falha por parte do governo, do atual governo, na decisão de construir, do atual governo, não, do governo do MPD, na altura de construir o cais onde foi construído. Muito bom dia, Sr. Jornalista. Bom dia aos técnicos da rádio, daqui de São Vicente e da Praia. Cumprimentar os colegas do painel, cumprimentar todos os rádio-ouvintes da RCV, daqui de Cabo Verde e na diáspora. Nós gostaríamos de dizer que o Porto do Maio é uma obra, a única obra que o Primeiro-Ministro se orgulha de falar, é a única obra que o Vice-Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças se orgulha de exemplificar como uma grande obra deste governo do MPD em 8 anos de governação deste país. Dizer que aos cabo-verdianos que a Enapor tinha e tem estudos que indicavam os locais apropriados para a construção de um porto, e todos os estudos não indicavam, portanto, não aconselhavam a construção do porto exatamente onde foi feito. É preciso dizer que há estudos de ondulação e há estudos hidrográficos que indicam que há uma movimentação da areia do mês de novembro até o mês de junho naquela direção, exatamente como a natureza está a nos provar. Há estudos, a teimosia do governo na construção deste porto, exatamente onde construiu, foi uma atitude que demonstra falta de seriedade deste governo. Eu gostaria de dizer ao Sr. Deputado António Monteiro que não foram 15 milhões de euros, foram 20 milhões de euros o custo de construção deste Porto do Maio, 20 milhões de euros. Portanto, claramente uma péssima decisão, uma decisão erradíssima do governo, resultante da teimosia dos membros decisores do governo do MPD. Portanto, estamos numa situação onde os cofres do Estado, a contribuição de todos os cabo-verdianos foi posta em causa deliberadamente. Portanto,
repito ao senhor jornalista e aos cabo-verdianos, que havia e há estudos que não aconselhavam a construção do porto onde foi feito. E os estudos mostravam que a solução deveria ser a construção de um porto com pau seco. Portanto, esta era a solução melhor que o governo deveria tomar, resultante de estudos feitos pela Enapor. Dizer que, neste momento, o governo fala de dragagem. É preciso dizer, e os cabo-verdianos podem ver, em algumas fotos que estão a circular nas redes sociais, que o assoreamento deu-se exatamente junto ao porto e junto à rampa. A rampa que, portanto, normalmente os barcos fazem a atracagem. Portanto, o perigo de se fazer a dragagem e de se pôr em causa as bases do cais. Portanto, é perigoso, é arriscado. É possível, mas é arriscado. Obrigado, portanto, vão dizer que foi feito dragagem aqui no Porto Grande de São Vicente. Foi feito sim, mas a dragagem no Porto Grande de São Vicente foi feita a 5 metros a seguir ao Porto. 5 metros a seguir ao Porto, que se aconselhou fazer a dragagem aqui no Porto de São Vicente. Portanto, o assoreamento no Porto do Maio deu-se exatamente junto ao Porto, junto à rampa, portanto, construída no Porto do Maio. Vamos ouvir então Wander Gomes. O que é que lhe sugerem ao MPD este assoreamento e se estarão em causa então falta de seriedade também por parte do governo na altura? Antes de mais, queria cumprimentar o senhor jornalista, Bom dia. os colegas aqui de painel, João do Carmo e António Monteiro, cumprimentar também todos os técnicos da Rádio de Cabo Verde e, de uma forma especial e particular, todos os cabo-verdianos que acompanham este debate através da Rádio Nacional em Cabo Verde e na diáspora. Para começar, queria dizer que nós estamos solidários com a população do Maio, mas neste momento é de confiança e de alguma tranquilidade para que as coisas possam resolver. Aqui é conveniente explicar às pessoas lá em casa que este assoreamento que levou ao bloqueio, à paralisação da operação na Ilha do Maio, deveu-se a uma situação extrema da natureza, de facto, que arrastou sedimentos, ou seja, areia que provocou um acúmulo de areia superior até a 2 metros. Ou seja, esse aumento levou ao assoreamento de uma das rampas, da rampa metálica do Porto Inglês. Mas para dizer que nós acreditamos que este momento não é de confrontação política, este momento não é de discursos políticos pomposos e de apontar de dedos, mas sim é um momento de ação e de reação. E o governo, enquanto gestora de obra, né, agiu e reagiu no tempo certo. E tudo se está a fazer para que as operações na Ilha do Maio possam regressar à normalidade o mais breve possível. Mas, com tudo o que aconteceu, o Porto do Maio não parou. As fotos que estão a circular são do início. Hoje, o Porto do Maio, nestes dias, já recebeu 5 navios. Foram mais de 314 passageiros embarcados, 186 passageiros desembarcados. A CV Interilha alterou o seu modelo operacional também para se adaptar às condições existentes na Ilha do Mar. O governo reagiu conforme disse, e os colegas reconheceram, adquiriu uma draga, que também para se fazer a dragagem e o desassoreamento da rampa, possibilitando que a operação volte à normalidade o mais breve possível. Também elaborou e implementou um plano de contingência com cabeça, tronco e membro para responder às demandas do momento.
E também está-se a trabalhar para o futuro. Identificou-se as áreas idênticas para evitar que haja constrangimentos no futuro. Lembrando, conforme disse os colegas, a obra está ainda no período de garantia. O governo já acionou essa cláusula de garantia, portanto, o consórcio responsável pela construção do porto também está a fazer os seus estudos para identificar onde houve de facto problemas para poder solucionar definitivamente e evitar constrangimentos no futuro. Lembrando que nenhum país do mundo está preparado para condições extremas. Posso apontar aqui o exemplo do Rio Grande do Sul, no Brasil. É um dos estados mais desenvolvidos do Brasil. Ficou sucumbido à força da natureza, à força das águas. Aponto também vários exemplos que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Furacões arrastam casas, construções. Talvez o país mais desenvolvido do mundo também não está preparado para as situações extremas da natureza. Portanto, nós acreditamos que este não é um momento de confrontação política, mas sim de ação. No momento certo, vamos debater politicamente este assunto com os partidos da oposição, sem medo e ciente de que o governo não trabalhou isoladamente. Está a adiar o debate sobre isto para que altura? O que nós queremos dizer é que este momento ainda não há estudos. Não vamos debater o quê? Não há momento para debater, para confrontação política. Mas foi dito aqui que havia estudos que apontavam para a construção do porto no outro sítio. É o que eu estou a dizer neste momento. O governo não agiu, não tomou esta atitude de construir o porto de forma deliberada e isolada. Foi quem financiou as obras, foi o Banco Mundial e a BAT. Portanto, eles também emitiram pareceres técnicos que viabilizaram a construção do porto no local que foi construído. Se há estudos, eu desconheço. Portanto, que neste momento se tenha a tranquilidade e a calma necessária para... Obrigado. António Monteiro, os dados estatísticos apresentados aqui pelo seu colega reconfortam? Não, eu penso que não é. Repara, nós estamos a falar de uma infraestrutura, pronto, corrigimos o João do Carmo e agradeço, que ao invés de 15 milhões são 20 milhões de euros, e portanto o governo, que deveria ter precavido, não se precaveu, porque haviam estudos, como eu disse e como confirmou o meu colega João do Carmo. Há estudos na ENAPOR sobre isso e havia financiamento. Porque aqui no Parlamento, eu várias vezes questionei a continuidade daquele porto no meio de uma praia excelente, uma praia lindíssima, uma praia que pode ser a coroa da Ilha do Maio. Mas nós, os cabo-verdianos, e acima de tudo aqueles que têm o poder na mão, o poder político na mão, resolveram cortar aquela praia ao meio. Quer dizer, e não pensaram duas vezes que estavam a comprometer o futuro de uma ilha em termos de desenvolvimento turístico. Haveria vantagens substanciais caso o porto fosse construído na zona de Pau Seco, como disse há bocado? Repare, o país construiu aquele porto na década de 90. E eu, na altura, trabalhava na ENAPOR. E eu é que fui ligar a energia, fiz a instalação, uma partinha muito pequenina da parte elétrica que lá tem, eu é que fui de São Vicente a fazer aquele trabalho. Portanto, já na altura, nós todos víamos que, quer dizer, a decisão foi uma decisão que não seria mais correta. Mas, posteriormente, veio a decidir-se, a própria ENAPOR, fazer um estudo financiado pelas organizações internacionais num outro local, Pau Seco. E isto daria o quê? Daria a possibilidade de nós libertarmos aquela praia, tirarmos aquele porto, aquelas estacas que lá estão para se fazer o porto, e devolver à Ilha do Maio aquela praia lindíssima. Ora, mas isso não aconteceu. Portanto, e quando aqui o colega Vander diz que o governo agiu na ação, na reação, o governo deve agir sempre na ação. E só em últimos casos na reação.
Porque aqui eu não me apercebi e andei à procura em todos os sites da meteorologia para ver se aconteceu algo inédito na Ilha do Maio. Não aconteceu. É um regime normal. Porque nós temos que entender, e as pessoas têm que saber disso, que nós temos a corrente de Canárias que chega no norte de Santiago, no Tarrafal, e bifurca-se. E ao bifurcar essa corrente, contorna a Ilha do Maio. E vai precisamente passar naquela praia, e as duas correntes bifurcadas vão encontrar-se precisamente lá onde nós temos as salinas. Onde, mês de março, aquela areia rompe, entra água para a salina, que também há 2 anos já não acontece. E não acontece porquê? Não acontece porque houve alterações das correntes? Não acontece porque houve uma infraestrutura que foi montada ou foi colocada no meio do mar, alterando o regime das correntes marítimas. Pelo menos naquela zona. Naquela zona alterou-se. E, portanto, nós temos que ter a responsabilidade de, primeiro, exigir a quem fez o estudo e que aconselhou a colocação daquela infraestrutura da forma como foi, no ângulo como foi e na latitude e na longitude onde foi, chamar e ver se realmente houve aqui responsabilidade desta empresa. Porque o que nós não podemos, Levi, é, em Cabo Verde, estarmos a deitar dinheiro ao mar. Dinheiro é coisa que nós não temos. Não temos dinheiro neste país. Este país é um país que vive muitas vezes com as mãos estendidas, a pedir. E quando aqui pedimos, nós temos que saber aplicar esse dinheiro que nós pedimos da melhor forma possível para garantirmos o futuro destas mesmas infraestruturas e para que o povo seja bem servido. E o Wander, ao dizer que não, houve navios, 5 navios, houve dezenas ou centenas de passageiros, tudo bem. Nós temos que ver que aquele porto é comprido. E indo outros navios, opera-se na ponta do cais, sem problema nenhum. E mesmo isso não impede que haja a deslocação de passageiros ou deslocação de cargas. Porque pode ser que será mais caro, será mais perigoso, será mais demorado. É verdade. Porque nós temos que lembrar, quando tínhamos o Porto Inglês, os barcos não atracavam no Porto Inglês. Os barcos ficavam ao largo e as pessoas e as cargas eram movimentadas através de botes. Portanto, o Maio ficar sem movimentação de passageiros ou sem movimentação de cargas, isso não se coloca. Não se coloca porque haverá sempre alternativas. Obrigado, agora, António. O que se coloca aqui é termos um governo que investiu da forma como investiu, num lugar errado e criando dificuldades ao próprio Maio em termos daquela praia lindíssima que eles lá têm. João do Carmo, a ter de exigir responsabilidades seria a quem neste caso? Primeira questão. A segunda, que devia ser a primeira, saber se os dados estatísticos apresentados pelo seu colega confortam. Bom, respondendo a primeira, o meu colega terá de defender-se de alguma forma e pronto, entende-se perfeitamente a reação do partido que sustenta o governo. Portanto, tem de defender-se de alguma forma. Portanto, embora é uma questão que é indefensável. Portanto, há aqui um erro premeditado, aqui um erro resultante da teimosia do governo, da teimosia dos decisores deste país, de forma que, claramente, o governo é responsável por essa má decisão, por enterrar cerca de 20 milhões de euros, portanto, nas areias da Ilha do Maio. É preciso dizer, deixar muito claro aqui, que a movimentação da areia sempre existiu na Ilha do Maio, sempre existiu, e repito, há estudos de ondulação, estudos hidrográficos que confirmam a movimentação da areia de novembro a junho no sentido que está a acontecer, portanto, neste momento, e de julho a outubro no sentido inverso. Portanto, não se pode ficar feliz. Um governo e apoiantes deste governo não podem ficar felizes por um porto funcionar de vez em quando. Há pseudojornais aqui do país que fazem notícia que houve a atracagem de um barco no Porto do Maio.
como se fosse uma novidade. Isso não pode acontecer. O que se construiu foi um porto para servir a Ilha do Maio todos os dias. Um porto não pode ser construído para funcionar de vez em quando. Portanto, há aqui um erro grave resultante de falta de bom senso de quem construiu e de quem mandou construir. Portanto, o que é que vai acontecer na Ilha do Maio? E aqui eu vou falar para os maienses. O desenvolvimento do Maio, caros maienses, ficou adiado. Não há porto. É preciso afirmar que não há porto. Não há a construção de um aeroporto internacional, conforme prometido por este governo nas campanhas de 2016. Não há aeroporto internacional, não há porto. O projeto Little África ficou adiado. O desenvolvimento da Ilha do Maio ficou adiado. É bom que os maienses saibam disso. E o adiamento do desenvolvimento de uma ilha extraordinária como a Ilha do Maio, com um potencial extraordinário para as áreas do turismo, e não só. Para as áreas do turismo e não só. Porque há outras áreas que se podiam desenvolver com a construção de um porto, de um verdadeiro porto, e a construção de um aeroporto internacional. O setor do turismo e outros setores poderiam sim dar um grande salto. E aos maienses, infelizmente, o desenvolvimento do Maio ficou adiado. O governo, com 8 anos de governação, perto de terminar 2 mandatos, 10 anos de governação, adiou o desenvolvimento de uma ilha com um potencial enorme como é a Ilha do Maio. Infelizmente, por causa deste governo, por causa das más decisões deste governo, a Ilha do Maio ficou para trás, mais uma vez. E temos de responsabilizar políticos que tomam decisões contrárias aos estudos técnicos que indicavam a construção de um porto com pau seco no norte da ilha. No norte da ilha há estudos, a Enaport tem estudos que confirmam, comprovam que o local ideal para a construção do porto da Ilha do Maio seria no norte da ilha e teria de ser com pau seco. Obrigado. Estes são resultados de estudos que a Enaport tem, e onde o porto foi construído também havia e há estudos que desaconselhavam a construção onde foi feito o porto. Vander Gomes, fica adiado. A dragagem pode ser uma solução provisória, contudo, muito arriscado, tendo em conta que o assoreamento deu-se exatamente no lado do Obrigado, porto João do Carmo. E da rampa que está ali construída. Vander Gomes, está adiado o desenvolvimento da Ilha do Maio por causa deste assoreamento do Porto do Maio, ou o desenvolvimento do Maio, portanto, dependerá de outros projetos? Diz aqui o seu colega que o projeto Little África, Maio Little África, portanto, com este problema no Porto, está adiado também. É mais um discurso vazio e de quem nunca fez nada para a Ilha do Maio. Senhor deputado, a população do Maio está a ouvi-lo. E está a ouvi-lo porque várias vezes as suas cargas eram transportadas de bote. Estão a ouvi-lo porque várias vezes ficavam retidos na Ilha do Maio, e estão a ouvi-lo porque o senhor tenta passar a ideia de que o Porto, a população do Maio não merece a construção deste Porto. Mas vamos aqui insistir em fazer algumas perguntas. Vocês insistem que o Porto devia ser construído na zona de pau seco. Vocês conhecem o projeto que foi feito para a zona de pau seco?
também onde foi parar o financiamento, de facto é um financiamento que nunca existiu. Vocês conhecem os dados de estudos técnicos da zona de Pau Seco? E aqui é preciso também dizer que, além de entrarmos nas especificidades técnicas, para dizer que o atual porto tem 14 metros de profundidade e a zona de Pau Seco 7 metros. Quer dizer que poderá, uma zona mais rasa, poderia levar a muito mais acúmulo de areia. Lembrando que a ilha do Mai tem uma plataforma marítima mais densa do que as restantes ilhas. Portanto, aqui fez-se um porto no local que era apropriado para levar a construção. Temos um bom porto. Podem dizer que não, mas a infraestrutura é boa. Houve, por causa, volto a repetir, de uma situação extrema da natureza que arrastou sedimentos no nível desproporcional que nunca aconteceu, que levou ao assoreamento de uma das rampas. E dizer que por causa do assoreamento de uma das rampas, o desenvolvimento da ilha do Maio está bloqueado é de bradar aos céus, porque facilmente, ou seja, com o tempo vai-se desassorear as rampas, já há uma draga a operar que vai retirar o excesso de areia, possibilitando que a rampa se torne operacional. Portanto, o MPD, enquanto partido político, acreditou na Ilha do Maio e colocou a Ilha do Maio na centralidade que ela merece. Construiu um porto, está a desenvolver o projeto Líder África e é só ver o nível de desenvolvimento que a Ilha do Maio está a ter com o governo do MPD. O governo central e o governo local estão a trabalhar de mãos dadas para o desenvolvimento da Ilha do Maio. Portanto, a população do Maio sabe que o MPD é o único partido que trabalhou para o seu desenvolvimento. A ver como está bonita a orla marítima, ver como está bonita a zona do Porto, ver como é uma ilha que está a ser infraestruturada, a receber calcetamentos e que está a ser urbanizada para atrair cada vez mais turistas, porque aquela ilha é bela, tem belas praias, tem gente harmoniosa, gente simpática que sabe receber. Portanto, o futuro da Ilha do Maio vai continuar a ser com o MPD, porque nós acreditamos... Wander Gomes disse que há já uma draga a funcionar. Sabe desde quando é que começou a funcionar, a fazer a dragagem ali? Isso não corresponde à verdade. Sim, mas a draga já... Não há draga a funcionar. Não há nenhuma draga ainda adquirida. Senhor António, o que eu estou a dizer que há um trabalho a ser feito para a retirada da areia do local e a própria maré também está a contribuir para a retirada de areia. Mas o que eu perguntei é na sequência daquilo que disse, que é uma draga a funcionar. Queria precisar desde quando? Eu não te posso precisar até desde quando a draga está a funcionar, mas a Enapol já adquiriu uma draga que vai fazer o trabalho da retirada da areia do local. Portanto, nós acreditamos que a breve trecho vamos ter uma situação temporária, que é retirada da areia, e uns estudos que possam identificar possíveis falhas para que sejam resolvidas definitivamente. Já acionamos a garantia, o consórcio já está a atuar para que tudo volte à normalidade o mais breve possível. Obrigado. Vamos passar para o ponto 2. O Governo decidiu extinguir a Eletra Sul e a Eletra Norte, dando lugar a 3 novas empresas. A decisão do Governo vigora desde sábado 1 de junho. O Presidente do Conselho de Administração da Eletra pediu tranquilidade e confiança aos clientes. Agora é consigo, João do Carmo. Acredita o PSV que este novo figurino, portanto, é o mais adequado para a produção, comercialização e transporte de energia aqui em Cabo Verde? De facto, a questão da Eletra é uma questão muito sensível para nós. Estamos a falar de uma empresa estratégica para o desenvolvimento de Cabo Verde e é bom fazer rapidamente aqui um lembrete de como chegamos ao ponto onde estamos aqui em Cabo Verde. Dizer que
com a construção do Estado de Cabo Verde, o país veio às eleições democráticas em 91 e na década de 90, com a vitória do MPD, entrou com sede de mostrar e começou a privatizar tudo aquilo que se construiu em Cabo Verde com o esforço de todos os cabo-verdianos. E a Eletra, claramente, foi uma privatização feita pelo MPD na década de 90, um exemplo de uma péssima privatização. Com o regresso do PCV ao poder em 2001, claramente constatou-se que havia, nesta altura, Cabo Verde estava mal servido a nível de abastecimento de energia e água. As empresas na altura, a ADP e a ADP, não assumiram o compromisso de fazer investimentos na Eletra no valor contratual de 70 milhões de euros. Portanto, na altura, as duas empresas que tinham comprado a Eletra negaram fazer esses investimentos, repito, contratuais no valor de 70 milhões de euros. O governo, vendo o sofrimento dos cabo-verdianos, tomou a decisão de renacionalizar a Eletra, uma ótima decisão, tendo em conta que o próprio governo fez um conjunto de investimentos na Eletra, resolveu o problema dos apagões na capital, essencialmente. É preciso dizer que em 2015 mais de 90% dos cabo-verdianos tinham acesso à energia elétrica, tinham acesso à água, portanto, comprovando a grande decisão do governo do PCV em renacionalizar a Eletra e em fazer grandes investimentos no setor da energia e água. Neste momento, o MPD prepara novamente a Eletra para uma nova privatização. E aqui temos de falar que gato escaldado tem medo de água fria, porque nós estamos a pensar nos cabo-verdianos. Estamos a pensar num setor estratégico para o desenvolvimento deste país. A Eletra, neste momento, desde o dia 1 de junho, já não existe mais Eletra Norte e Eletra Sul. É preciso aqui fazer rapidamente um lembretezito que as perdas na Eletra Norte são à volta de 12%, que é uma percentagem bastante razoável, mesmo comparado com grandes países, perdas técnicas e não técnicas. Dizer que na Eletra Sul há uma percentagem à volta de 33% de perdas, portanto, na Eletra Sul. Já não existe mais Eletra Norte e Eletra Sul. Neste momento a Eletra transforma-se em 4 empresas. A Eletra divide-se em divide a água da energia, da eletricidade, e dentro da eletricidade divide, portanto, a produção e a distribuição. E mantém-se a Eletra S.A., que fará, portanto, a interligação e a gestão, portanto, das outras 3. Portanto, isso tudo estamos a falar por aquilo que nós ouvimos do Presidente do Conselho de Administração. Aqui, várias questões temos de deixar com uma decisão profunda como esta. Para já, o decreto-lei desta mudança diz que as sedes dessas empresas, o decreto-lei diz que as sedes dessas empresas estarão na cidade da Praia. As sedes. Aqui estou a citar a lei, o decreto-lei dessa mudança. E o Primeiro-Ministro e o próprio Presidente do Conselho de Administração da Eletra vêm tentar enganar as pessoas, os cabo-verdianos, fugindo dessa questão. E aqui eu estou dizendo aos cabo-verdianos que o decreto-lei desta mudança diz que as sedes, todas as sedes dessas empresas serão, portanto, vão ficar sediadas na cidade da Praia. Portanto, vamos ficar por aqui nesta primeira abordagem, João do Carmo. Como é que ficarão o organigrama dessas empresas, dessas novas empresas
Que é uma outra questão que nós podemos pegar daqui de lá para mais para a frente deste debate. Vamos ouvir as primeiras reações, as primeiras intervenções do Vander Gomes sobre este assunto, representante do Movimento pela Democracia. O Governo já disse que esse figurino de especialização é mais transparente e com uma nova abordagem de gestão permite uma melhor informação para a regulação de todo o sistema elétrico e que tem em conta a privatização, portanto, e proporciona ganhos de eficiência. São os objetivos que se pretende alcançar com esta divisão. Há lugar para temer esta decisão do Governo, Vander Gomes? Não. A situação como está não pode ficar. A empresa Eletra depende dos aportes do governo. Portanto, a empresa em 2023 apresentou resultados líquidos de 231 mil contos, contudo um pouco mais abaixo de 2022. As perdas globais de eletricidade rondam os 24% de toda a energia produzida. Portanto, o custo da eletricidade é elevado por causa também das perdas que temos. Esta reestruturação da Eletra está enquadrada dentro do Programa Nacional para a Sustentabilidade Energética, ou seja, tem um amparo que tem como grande objetivo fazer a transição para um setor energético que se quer seguro, eficiente e também sustentável. E tem 7 eixos, né? O primeiro eixo é o reforço institucional, que vai-se tentar melhorar o ambiente de negócios, a reforma do sistema organizacional do mercado energético, investimentos em infraestruturas energéticas que de facto se precisa, desenvolvimento de energias renováveis, porque pretende-se que as energias produzidas em Cabo Verde sejam mais limpas. Também vai-se trabalhar a parte do fomento empresarial e uma parte importante que é a pesquisa, o desenvolvimento e inclusão também e a equidade de género e o fomento da eficiência energética. O senhor deputado João do Carmo falou de que a sede das 2 empresas vão ser, as sedes das 3 empresas vão ser na cidade da Praia. Não corresponde à verdade. As 2 empresas, a EPEC SA e a EDEC SA, vão estar sediadas em São Vicente. E só a ONDSEC é que vai estar sediada na cidade da Praia, porque a ilha de Santiago é a única ilha que tem as condições logísticas para receber esta empresa. Portanto, eu não percebo esta pressa em querer apontar-se dedos. O que nós queremos é que, de facto, o cliente, que é de facto o grande objetivo, que é os cabo-verdianos terem uma energia mais limpa, de qualidade e a um preço mais baixo. Nós não temos saudades dos blackouts de dias que acontecia até 2015. Hoje há interrupções temporárias que são resolvidas. Portanto, há uma melhoria. Nós reconhecemos que há melhorias. Os blackouts praticamente não existem, há essas interrupções, mas ainda há vários desafios que nós temos que vencer. Portanto, essa reestruturação... Os desafios a vencer? Nós temos vários desafios que o país ainda tem. Nós temos que... Estamos a falar da energia e água. Nós temos que reduzir o custo do serviço para os clientes, porque ainda nós reconhecemos que é elevado, as pessoas pagam muito por quilowatt-hora. Diminuir as perdas também é importantíssimo, e isso temos que combater as ligações clandestinas, e aí a classe política tem que também ter um discurso que seja unânime, que fale em uníssono, para que as pessoas também lá em casa percebam os riscos de ligações clandestinas. E também ainda temos o desafio de termos um serviço de qualidade.
e infraestruturas também de qualidade. Portanto, nós acreditamos sim que essa reestruturação vem em boa hora e os serviços divididos vamos estar em condições de prestar ter uma melhor prestação no setor energético no país. Os clientes pagarem menos, o país ter uma energia cada vez mais limpa e lá no fundo e no final ganham todos os cabo-verdianos. Obrigado, Wander Gomes. António Monteiro. Sim, Levi, não sei se me pode permitir. O Wander questionou-nos há bocado sobre, na primeira questão. Fez umas 2 ou 3 perguntas. Sim, fez. Só para dizer ao Wander que estes estudos existem, estão disponíveis. A Enapor tem estes estudos e, portanto, eu convido a Luía a pedir a Enapor para lhe dar acesso a estes mesmos estudos. E uma segunda questão é que nós não falamos num aspecto importante, que é a alteração da corrente marinha a ponto de impedir a entrada da água do mar para a Salina do Maio, um produto extremo com um potencial enorme para a criação de riqueza na Ilha do Maio e na Ilha de Cabo Verde. Portanto, aqui há responsabilidades também do governo. Relativamente à Eletra, pronto, o Wander disse há bocado e bem que nós temos um custo de energia por causa as perdas influem e muito, é verdade, porque a Agência de Regulação Económica tem cerca de 20% das perdas introduzida na tarifa de energia. Ora, se por um lado nós temos... Significa que o consumidor está a pagar pelas perdas. O consumidor está a pagar pelas perdas, é um facto. Se por um lado, Levi, nós temos essa situação em que as perdas continuam teimosamente a manter-se no valor em questão, 24%, em que Santiago tem 70% destes 24%, eu que admiro é como é que o governo, ao invés de trabalhar num sentido de termos as perdas naquilo que é aceitável tecnicamente, o governo faz fuga em frente e vem criar mais estruturas de custos que vão aumentar ainda mais o custo da própria energia elétrica e, consequentemente, de água, porque a água depende da forma proporcional ao custo de energia. E, repare, nós temos problemas gravíssimos a nível da manutenção dos equipamentos. Nós temos os geradores que já não estão a suportar a carga nominal, porque passou as horas de manutenção. E a Eletra tem dificuldades em fazer estas manutenções de forma tempada. E temos o governo que, ao invés de preocupar com estas questões e ajudar a empresa, a Eletra, a ter recursos para, em tempo oportuno, ter todos os equipamentos a funcionarem de forma tecnicamente recomendável, não, nós temos um governo que está preocupado em, de uma empresa, criar 4. Porque vamos ter a Eletra vai manter-se, vamos ter a empresa da produção, vamos ter a empresa da distribuição e a empresa que fará a operação. Quer dizer, de uma, iríamos criar 4. Ora, repare, se nós tínhamos um conselho de administração, nós agora vamos ter 4 conselhos de administrações. Portanto, como é que isso vai fazer com que tenhamos o custo de energia mais barato? Impossível. E mais, Levi, se nós tínhamos uma única estrutura, por exemplo, para a faturação de energia e água, agora vamos ter várias estruturas para a faturação. Vamos ter a água independente, que vai estar na Eletra, e vamos ter a energia também independente. Quer dizer, nós estamos a multiplicar estas estruturas que acabarão todas elas por influir de forma direta na estrutura de custos tarifários. Portanto, nós pensamos que, se por um lado o governo poderia, sem sombra de dúvidas,
pensar na separação da produção, por outro, achamos exageradamente demais a criação, a manutenção da Eletra em si, a criação da empresa que vai operar a rede e a empresa de distribuição. Levi, nós temos 0,11 gigawatts de potência instalada. Repito, 0,11 gigawatts de potência instalada. Ora, como é que um país que tem esta potência quer dar-se ao luxo de copiar outros modelos por este mundo fora? Nós temos é que adequar a nossa realidade. Porque a Eletra, como está, uma Eletra una, com a produção, nós poderíamos ter, com a contabilidade analítica, saber que custos por setor, por departamento, por direção, e a partir dali saber onde é que estão as dificuldades da própria empresa. Uma empresa como a Eletra, que tem um volume de negócios pelo menos de 12 milhões de contos, é o de 2023, se não me falha a memória, quer dizer, é uma das grandes empresas de Cabo Verde, talvez a maior empresa de Cabo Verde. Portanto, é preciso nós cuidarmos desta empresa e não estarmos aqui a proliferar e a criar aqui e acolá outras empresas que vão, ao fim e ao cabo, repercutir no bolso dos contribuintes cabo-verdianos. E quanto àquilo que se disse aqui, vou terminar, em termos das sedes destas empresas, o que conta não é o que diz o governo A, o governo B ou o governo C. O que conta é o que diz a lei. E a lei diz de forma clara, e eu questionei o primeiro-ministro 2 vezes no Parlamento. A primeira vez ele mostrou-se surpreso e disse que ia resolver, mas a questão resolve-se é com a alteração da lei. Porque se está na lei, amanhã eu posso dizer não, está na lei. Obrigado. Se está na lei, vamos cumprir a lei. Portanto, aqui não vale aquilo que se diz de boca para fora, mas o que conta é aquilo que vem estipulado na lei e nós estamos num Estado de direito democrático, portanto, cumprir a lei deve ser o nosso apanágio e devemos alterar esta mesma lei para estar aí preto no branco que a sede da produção e da distribuição manterão aqui em São Paulo. João do Carmo, há bocado estava a manifestar preocupações com relação à orgânica das empresas e também ao local ou à ilha onde ficaria situada a cúpula, digamos, da Eletra. Sim. Neste momento nós estamos a fazer algumas perguntas porque é uma grande mudança que se faz e obviamente queremos entender e já tivemos a oportunidade de dizer no Parlamento quando se faz mudanças profundas em empresas estratégicas como essas, o objetivo final necessariamente terá de ser atingir o povo, terá de ser atingir o consumidor final. O que é que eu quero dizer com isso? Qualquer mudança necessariamente terá de ser feita para que 1 kWh seja mais barato, que uma tonelada de água seja mais barata. Portanto, e não tem garantias que isto vai acontecer? Obviamente, nenhuma garantia. A Eletra, e aqui, Levi, eu quero dizer que a Eletra não tem feito investimentos nesses últimos 8 anos, que pode pôr em causa o crescimento do país, porque o desenvolvimento deste país também depende da Eletra, também depende do crescimento da Eletra. A Eletra é uma empresa tão estratégica em Cabo Verde que pode pôr em causa o crescimento e o desenvolvimento do país. Portanto, eu tenho de fazer esse esclarecimento ao deputado Wander. Os apagões aconteciam no final da década de 90, 98, 99, 2000. A cidade da Praia tinha apagões quase todos os dias. O que mais se ouvia no platô eram geradores, era um barulho de geradores no platô. Depois de 2001, com a renacionalização da Eletra, temos de ser sérios neste país. Com a renacionalização da Eletra, muitos investimentos a nível de energia e água foram feitos, que os apagões deixaram de acontecer. Os apagões voltaram agora.
há um ano atrás, os apagões estão a acontecer com frequência na cidade da Praia e já estão a acontecer na cidade do Mindelo. Portanto, é muito perigoso para os cabo-verdianos a forma como o governo tem feito a gestão da Eletra. Portanto, não há investimentos, o que põe em causa o crescimento e o desenvolvimento de Cabo Verde. Vai-se preparar novamente a Eletra para uma nova privatização. Tememos essa nova privatização, somos contra esta nova privatização da Eletra, já que se trata de uma empresa estratégica para o desenvolvimento de Cabo Verde, e a própria Eletra é o exemplo de uma péssima privatização feita pelo governo do MPD na década de 90. Portanto, chamamos a atenção ao povo de Cabo Verde que unamos-nos no sentido de evitar que este governo faça estragos novamente neste país, vendendo tudo aquilo que os cabo-verdianos construíram. O governo do MPD está a preparar neste momento para vender todas as empresas rentáveis em Cabo Verde. É bom que os cabo-verdianos saibam disso. E isso pode pôr em causa o futuro deste Cabo Verde. Portanto, a forma de governar do MPD pode pôr em causa o futuro de Cabo Verde, o futuro dos cabo-verdianos. Portanto, como é que vai ficar o organigrama? Como é que vão ficar, se vão multiplicar os conselhos de administração dessas 4 empresas? Como é que vai ficar a taxa da RTC cobrada? Quem vai cobrar? Qual dessas 4 empresas vão colocar na fatura a taxa da RTC? Portanto, são várias questões que nós deixamos, já que para o consumidor final, que é o povo, quando se fala da Eletra, o que importa, qualquer mudança, qualquer transformação, o que importa é que 1 kWh seja mais barato, 1 tonelada de água seja mais barata. Portanto, qualquer outra mudança que se dê numa empresa estratégica como a Eletra não vale a pena. Portanto, aqui em Cabo Verde é dos países no mundo onde se paga o custo da energia é mais caro. O custo da energia em Cabo Verde, comparativamente no mundo, é dos países que nós pagamos mais caro. Não se pode fazer nenhuma mudança na Eletra onde o preço final de 1 kWh não seja reduzido, não seja mais barato. O custo de uma tonelada de água tem de ser mais barato. O consumidor final, que é o povo de Cabo Verde, deve ter benefícios, vantagens com as mudanças estratégicas em empresas estratégicas. Obrigado. Portanto, João do Carmo. Nós estamos preocupados e nós garantimos aos cabo-verdianos lutar no sentido de defender os seus interesses. Fader Gomes, há bocado o António Monteiro dizia que com esta divisão, a criação, aliás, das 3 empresas, mais 3 empresas, prefazendo 4, a Eletra estará a encarecer a sua estrutura de custo, valeria tomar outras medidas por agora, sugerindo ser extemporânea, portanto, esta divisão, concorda? Discorda, certamente, disto, não é? Discordo completamente, mas se me permitir, eu gostaria apenas de voltar ao tema anterior para dizer ao colega deputado António Monteiro, se ele conhece de facto os estudos que apontam para a construção na zona de Pau Seco, ele está de facto a ignorar um fator importante, porque numa área, numa zona onde a profundidade é de 7 metros, não se pode construir em detrimento de uma zona de 14 metros. Lembrando que a Ilha do Maio tem uma zona, a plataforma marítima é diferente das restantes ilhas, com muito mais areia. Portanto, eu não percebo que uma zona de 7 metros seja melhor para construir em detrimento de uma zona de 14. Mas pronto. Para responder ao colega João do Carmo, dizer que esse discurso que estamos a vender o país é um discurso perigoso, mas é um discurso, sobretudo, que já não passa. A mentalidade dos cabo-verdianos hoje em dia é totalmente diferente do discurso que eles tentaram, que venderam em 2000 para poderem ganhar as eleições. É um discurso que já não passa. Os cabo-verdianos já não acreditam nesse tipo de discurso. Portanto, é preciso voltar a cassete e reproduzir um discurso que seja diferente, que seja alinhado com as novas tendências do mundo. Somos um país que queremos ser global, portanto temos que ter uma mentalidade também global, que acompanhe as tendências do mundo.
Portanto, nós não temos nenhum complexo. O PICV ideologicamente é um partido complexado no seu relacionamento com o setor privado. Ajudar a Eletra não é continuar a injetar dinheiro, porque é dinheiro dos contribuintes que vai para a Eletra, e nós estamos a fazer diferente. O PCV ia buscar dinheiro, por exemplo, ao INPS, que é dinheiro dos contribuintes, para injetar na Eletra. É a gestão danosa, a gestão ruinosa, comprometia até a segurança social do país. Respondendo ao colega João do Carmo, nós não vamos ter 4 conselhos de administração. As novas unidades serão asseguradas pela equipa de gestão existente. Portanto, não se preocupe relativamente à proliferação de conselhos de administração para os 4. As sedes das empresas serão em São Vicente 2, a ONSEC SA, a EDEC e a IPEC SA, com sede em São Vicente, e a ONSEC na cidade da Praia, porque, conforme disse anteriormente, a Ilha de Santiago é a única ilha que possui infraestruturas de transporte de energia de alta tensão, e onde está instalado o centro de despacho, a SCADA. Portanto, isto deverá ficar formalizada antes de se fazer alteração na lei, na Assembleia Geral, salvo erro, agendada para o dia 21 de junho. Portanto, significa que a sede vai se manter em São Vicente, é isso? As duas sedes, há uma garantia, as duas sedes das empresas, EDEC SA e EPEC SA, vão ficar sediadas aqui em São Vicente. E a empresa responsável, que é a ONSEC SA, responsável pelo transporte da energia de alta tensão, estará instalada na cidade da Praia, conforme disse, por reunir as condições logísticas para o efeito. Mas dizer que essa reestruturação da Eletra vem no programa de governo do MPD, e o decreto-lei 34 de 2022, de 27 de julho, vem dar corpo a essa reconfiguração. E cria-se, para que as pessoas lá em casa possam perceber, cria-se 3 empresas. Primeiro, a EPEC SA, que tem por objeto a produção de energia elétrica por via térmica, e a EDEC SA vai se dedicar à distribuição da eletricidade produzida em todo o território nacional. E a ENSEC, com sede na cidade da Praia, consiste no transporte e operação de sistemas elétricos. E também a compra centralizada de eletricidade, serviços de estabilização de sistema. Portanto, aqui há uma visão, o Governo tem pareceres técnicos, fez estudos, e o objetivo final, conforme disse e volto a insistir, ter uma energia, que é introduzir energia renovável para que possamos ter energias cada vez mais limpas, mas o objetivo é que as pessoas paguem cada vez menos pelo quilowatt-hora de energia. Portanto, todo o trabalho que se está a fazer é a pensar nos cabo-verdianos, é a pensar no bem-estar dos cabo-verdianos, reduzir as perdas, reduzir os apagões que possam existir, para que sempre tenhamos um serviço seguro, eficiente e eficaz. Obrigado. António Monteiro, as suas últimas considerações sobre este tema. Não, permita-me antes responder aqui ao Wander. Dizer ao Wander o seguinte, quer dizer, ele não pode colocar a questão em termos de 7 metros a 14, senão pode-se colocar a questão também em termos de 14 e 30 e 40 metros de profundidade. Não é isso que define a construção de um porto. Porque, repare, nós temos 14 metros no meio, mas sabe da calema que existe no meio que faz com que o porto não seja utilizado de forma segura? Sabe disso? Não sabe. Portanto, o Pau Seco tem uma baía em que não há estas perturbações. E ter 7 metros de profundidade é suficiente. Quando há navios com muito mais calado, encontrar-se-á outras formas. Porque, repara, qual é a profundidade do Porto Novo? Qual é a profundidade do cais número 1 aqui em São Vicente? Qual é a profundidade do cais número 3 e número 4 de São Vicente? E os restantes, 5, 6 e 7? Né? Portanto, não é por aí, Wander. Mas vamos deixar essa questão do meio por enquanto. Voltaremos a ela. Relativamente à questão da Eletra,
nós temos que dizer que, pronto, o Vandré vem dizer-nos que não haverá conselhos de administração. Ora, então eu questiono, se não haverá conselhos de administração destas mesmas empresas, o que é que vai haver para que tenhamos líderes à frente destas empresas para tomarem as decisões de sorte que a gestão que eles irão empreender nestas empresas torne-as altamente rentáveis ou pelo menos rentáveis. Ora, se é o Conselho de Administração da Eletra é que vai continuar a dar diretrizes a esta empresa, nós temos que questionar se de facto este é o melhor caminho. Porque o que nós temos aqui, eu disse que a UCID assume, por exemplo, na questão da produção, sim, vamos separar a produção, sem sombra nenhuma, sem dúvida nenhuma, vamos separar a produção de energia. Mas, reparem, que o governo separa a produção de energia térmica, mas não permite que esta mesma empresa de produção de energia possa enveredar para energias renováveis. E aqui nós questionamos qual a razão. Por que barrar, através da lei, a Eletroprodução, ou a empresa de produção de energia elétrica, a possibilidade de ela também entrar para o mundo das energias renováveis? Quando se sabe que o que se pretende, a nível global, é reduzirmos drasticamente a produção de energia térmica para evitarmos os efeitos dos gases de estufa. Portanto, aqui o governo tem que vir explicar porquê é que não permite que a empresa de produção de energia também vá pelo caminho de produção de energias renováveis. Uma outra questão, nós temos que dizer que quando o INPS injetou dinheiro, eu, na altura, defendi e continuo a defender que a Eletra é uma das grandes empresas cabo-verdianas, se não a maior empresa cabo-verdiana. E eu acho que o INPS deve injetar, sim, mais dinheiro para rentabilizar esta empresa e poder ter lucros para garantir a sua sustentabilidade no futuro. E quem diz o INPS, diz qualquer outro investidor que queira fazer isto. Porque a energia em Cabo Verde é muito cara. E repare que eu disse aqui na minha primeira intervenção sobre este tema que neste momento nós temos grandes problemas em termos de produção. É aqui em São Vicente, é no Sal, e lança-se às vezes grupos a queimar gasóleo ou fuel porque os grupos que lá estão não suportam 70% de carga neste momento. Porquê? Porque a Eletra não está com condições financeiras para fazer os investimentos devidos. E o governo faz fogo à frente, como eu disse há bocado. O governo que deveria criar as condições para que a empresa tivesse todos os recursos financeiros para fazer os investimentos necessários, não faz isso. Corta. Portanto, este modelo que o governo vem trazer, que de uma empresa termos 4, e agora com essa nuance de que são 4, mas vamos continuar a ter 1, eu penso que é preciso definirmos se haverá ou não o Conselho de Administração destas empresas. Porque não havendo um líder nas empresas, a Eletra que vai continuar a comandar, agora é que vai ser, a emenda será mesmo pior que o soneto. Portanto, é preciso clarificar esta situação. Vou terminar e dizer ao Vandré o seguinte: o Vandré é uma pessoa de direito, sabe que o conto é a lei. Quer dizer, não basta o governo dizer que a sede dessas empresas... Repara, como é que vais ter a sede se não tens um Conselho de Administração? Ou não tens um diretor-geral? Como? Pois bem, fica a pergunta. Vamos então para o ponto 3. Aqui há coisas que não estão a bater certo, Vandré. Desculpe lá, mas é preciso ver isso. Vamos para o ponto 3. O Governo acaba de autorizar a importação de 2 navios de pesca. Um industrial adquirido na Islândia tem licença provisória emitida pela Embaixada de Berlim. A Bom Vicente aguarda a partida dos navios rumo ao Cabo Verde para anunciar
a nova empresa, que segundo o Ministro trata-se de uma empresa que vai dizendo que trata-se de uma empresa de capital africano que provavelmente encontrará sócios em Cabo Verde. Foi numa entrevista dada à Rádio de Cabo Verde, no programa Outro Olhar, em que Abrão Vicente falava de uma empresa de capital africano, como dizia há bocado, e que poderá encontrar sócios aqui em Cabo Verde. Esta é para começar consigo, Vander. Estará aqui a solução ou parte da solução para os desafios que a indústria pesqueira enfrenta em Cabo Verde? Se me permitir, antes de iniciar este tema, para dizer que a comparação do cais de Porto Novo, São Vicente, com o cais com o Porto do Maio, não me parece ser muito feliz, porque as zonas aqui de Porto Novo e São Vicente são mais abrigadas, portanto não são tão sujeitas à ondulação às intempéries da ondulação. Portanto, eu não acredito que seja uma comparação tão feliz assim. E a grande diferença de construir um porto numa zona de 7 metros e numa zona de 14 é que nessas zonas pode-se receber navios de grande porte. Nós projetamos um porto para a Ilha do Meio capaz de receber navios cruzeiros, porque nós queremos que a Ilha do Meio também seja uma ilha turística. Esta é a nossa opção. Nós acreditamos que sim, que fizemos a melhor opção, que ter um porto capaz de receber navios de longo curso. Os investimentos do INPS devem ser seguros, porque é dinheiro dos contribuintes, é dinheiro da reforma dos contribuintes. Não podem ser injetados numa empresa que não gera lucros ou injetar para depois se der para colher. Não, todos os investimentos do instituto que cuida da reforma das pessoas devem ser em áreas que a rentabilidade seja mais previsível. Portanto, não acredito que esse investimento seja Vamos passar para o ponto 3 agora, Vander. Sim. Estava-lhe a perguntar se com esta decisão de autorizar compra de navios nós estamos perante a solução ou parte da solução, pelo menos, dos desafios por que passa a indústria pesqueira em Cabo Verde. Sim, pelo menos parte da solução. Nós acreditamos que ainda há um longo percurso. 2 navios, de facto, vai aumentar a nossa capacidade de pesca. Conforme já disse... Será uma parte satisfatória ou nem por isso? Sim, já é bastante satisfatória, porque um dos navios que se pretende... Em que é que isto vai resultar da prática? Vamos aumentar a nossa capacidade de pesca e poder abastecer a indústria conserveira também localmente. Estará em condições de avançar, fazer uma estimativa ainda que percentual? Não estou em condições neste momento de dizer em quanto irá contribuir, porque não tenho esses dados. Mas um desses navios que chega da Islândia é um navio industrial, com capacidade de ir pescar cada vez mais longe, também de acondicionar o pescado. Portanto, vai aumentar significativamente, sim, a nossa capacidade de pesca para servir à indústria conserveira local. Diminuir a dependência da importação de produtos vindos do exterior e, quiçá, num futuro próximo, diminuir também essa nossa necessidade ou eliminar essa necessidade de estar a pedir derrogações à União Europeia. A industrialização do setor das pescas está a acontecer e nós acreditamos que está-se a dar passos e agora com a aquisição desses 2 navios para servirem a indústria pesqueira nacional. E também poderá ser um impulso para que os armadores locais também possam investir nas suas frotas. O grande objetivo é ter uma frota nacional que seja mais robusta, capaz de ir pescar mais longe e aumentar assim a nossa capacidade de captura. Mas isso é muito mais abrangente do que apenas a aquisição desses 2 navios. Pretende-se, juntamente com a pesca,
reconverter a frota nacional, tendo como meta nos próximos 5 anos transformar 5 a 10 navios por ano para que tenham mais autonomia e com sondas que permitam também a prospecção de pescado, porque o objetivo é termos uma frota nacional mais próxima de ser industrializada e capaz Quando de... diz transformar navios, isto quer trocar por miúdo, para que os nossos ouvintes possam entender? É equipar esses navios com câmaras frigoríficas, porque o grande desafio é termos navios que é o acondicionamento do pescado. Portanto, se esses navios tiverem condições para câmaras frigoríficas, para a congelação e isso até ultracongelação, podem ir mais longe, passar mais dias à procura de pescado. Porque com as alterações climáticas existentes, os peixes estão cada vez mais longe da costa. Portanto, é que percorrer mais distância, ir para além. Temos um banco de pesca muito produtiva, que é o Banco da Nova Holanda, mas pouco dos nossos navios aqui de pesca conseguem ir até a Nova Holanda. Temos que preparar as nossas embarcações para ir para além da Nova Holanda, explorar até os acordos de pesca que temos com os acordos de reciprocidade que temos com a Mauritânia, com o Senegal também, porque ir pescar nas águas, porque há uma crença que diz que Cabo Verde é rico em peixe. Nós somos ricos em biodiversidade. Por exemplo, a Mauritânia tem menos biodiversidade do que Cabo Verde, mas é mais rica em quantidade. Portanto, podemos aproveitar ter navios que tenham essa capacidade de ir pescar no âmbito dos acordos de reciprocidade com a Mauritânia, ir pescar, trazer e abastecer a frota pesqueira. Portanto, esse investimento, a aquisição desses navios e reconversão da nossa frota pesqueira para que tenha autonomia e que tenha... Este processo de conversão requeriria financiamentos. Quais seriam as fontes? Está-se a trabalhar também junto do Banco Mundial, da FAO, e o próprio governo também irá injetar recursos para que, juntamente com uma frota, com a Associação de Armadores à Pesca, partir-se para a reconversão dos navios que aqui são semi-industrial, posso assim chamar, para que se dão um próximo passo para a sua industrialização. Porque nós, lá no fundo, queremos aumentar a nossa capacidade de pesca, abastecer a indústria conserveira nacional, diminuir a necessidade de importação de produtos para as nossas indústrias e termos também capacidade de atrair outras indústrias conserveiras a nível internacional para sediarem aqui em São Vicente, porque aumentará significativamente a nossa o emprego disponível para os nossos jovens, para a população. Obrigado, António Monteiro. Esta decisão de importar, da autorização para importar os 2 navios, perguntei ao seu colega Vander se nós estaremos perante a solução do problema ou parte da solução dos desafios que perpassa a indústria pesqueira em Cabo Verde. O que é que acha? Bem, Levi, essa é uma questão interessante. Repare, eu compro um carro e você diz que o carro é teu. Não é? Não, nós temos que ser mais pragmáticos e temos que ter cautela em determinadas afirmações que fazemos. Porque quem vai comprar um navio não é Cabo Verde, não são os cabo-verdianos e muito menos o governo de Cabo Verde. Vai comprar um navio cidadãos do mundo, não interessa se são africanos, se são europeus, se são dos Estados Unidos, da China, não interessa. Cidadãos do mundo que disseram que vão comprar 2 navios e que vão querer registar estes 2 navios com um pavilhão cabo-verdiano. É a mesma coisa, pronto, alguém vir daqui de Senegal, trazer 2 navios e quer embandeirar estes navios com o nosso pavilhão. Portanto, temos que ter cautela e não estarmos aqui a dar foguetes porque alguém resolveu comprar 2 navios e vai trazer estes navios para Cabo Verde para colocar estas bandeiras cabo-verdianas e a partir daqui poderem fazer a pesca.
E também aqui nós temos que chamar a atenção de um aspecto importante, que é o seguinte: o potencial haliêutico cabo-verdiano não é assim tão grande. Porque, repara, a nível de tunídeos, nós varia entre 25.000 a 30.000 toneladas. A nível da cavala, 2.500 a 2.700 toneladas. A nível do xixabo, 1.000 toneladas. A dobrada, 300. Garopa já estamos com sobreexploração. Sargo, intensamente explorado. Camarão soldado, temos uma capacidade de 200 toneladas. Portanto, este é o quadro real que nós temos da capacidade haliêutica do país. Agora, poderemos pescar mais longe? Sim, poderemos. Mas, repare, nós estamos a falar de alguém que não é cabo-verdiano, que pode trazer o seu equipamento hoje e amanhã resolver, não há condições, vou-me embora. E nós temos esta experiência já vivida na pele. E trazem equipamento, depois não dá, vão-se embora. Portanto, é isso que nós queremos? Ou queremos que a nossa frota pesqueira, os nossos armadores nacionais, tenham a capacidade de poderem, com o apoio do governo, com linhas de créditos disponibilizados para o efeito e com a benção do próprio governo, aventurarem em termos navios devidamente dimensionados, devidamente apatrechados, que possam ir por este mar fora, por estes países que ficam mais longe, para fazerem a pesca e, consequentemente, poderem alimentar não só a nossa população, a população cabo-verdiana, os turistas que nos visitam e a nossa indústria pesqueira, a indústria de transformação. É isso que nós temos que garantir. Mas, com este anúncio, não sei, vamos pedir a Deus que seja garantida realmente esta premissa, que terão esta capacidade e poderemos ter. E vamos pedir a Deus para que não haja nenhum imbróglio pelo caminho, para que de um momento para o outro resolverem ir-se embora. Portanto, o governo deve fazer uma aposta nos armadores nacionais. Aqueles que quiserem vir para terem o nosso pavilhão, para saírem e fazer a pesca e depois descarregarem o peixe aqui ou venderem o peixe aqui, encantado da vida. Mas esta não poderá ser a nossa base. A nossa base deverá ser os nossos armadores nacionais. Se o governo fizesse isso, aí sim. Pronto, mas o governo, também o ministro anunciou que vai adequar os navios em termos de capacidade de refrigeração. Ora, isto é bom, mas não o suficiente. Precisamos de ter capacidade de pesca para irmos muito além. E precisamos também de adotar os nossos navios, os nossos armadores nacionais, de determinados apetrechos que os permitam ir fazer a pesca para além dos 200 ou 250 metros de profundidade. Porque nós fazemos a pesca, os nossos armadores fazem a pesca, vamos assim chamar entre aspas, uma pesca de superfície. Há peixe que se conseguirem ver o peixe, muito bem. Se não conseguirem, nem sequer uma sonda, nem sequer um sonar conseguem ter a bordo para a milhas de distância, detectar um cardume de um peixe A ou um cardume de um peixe B. Portanto, nós temos ainda muito que fazer para darmos uma garantia sólida de que a nossa população será alimentada através do mar e que as nossas indústrias que estão direcionadas para este setor também terão a matéria-prima necessária para poderem continuar a empregar os nossos trabalhadores cabo-verdianos com bons salários, com salários dignos e para poderem criar a riqueza neste país. Se fizermos isso, estaremos no bom caminho. Mas dar foguete porque um cidadão estrangeiro comprou um navio e o vai pôr o pavilhão de Cabo Verde, eu penso que é bastante excessivo. Muito obrigado, João do Carmo. Sim, obrigado, Sr. Jornalista. Os meus colegas tiveram tempo de explicar. Eu vou aqui rapidamente fazer a observação do PICV. Dizer que quando temos um governo que com 8 anos de governação, no terceiro ano de mandato, neste segundo mandato,
utiliza o verbo em todos os setores, utiliza o verbo vamos fazer, isso é gravíssimo, porque já não há tempo. Os cabo-verdianos não podem perder mais tempo com este governo. Estamos a falar de o terceiro ano no segundo mandato consecutivo e ainda utilizam o vamos fazer. No setor das pescas, é bom deixar claro que o governo praticamente não fez investimentos no setor das pescas, abandonou o setor primário da nossa economia. Os empresários deste setor das pescas foram abandonados, os armadores de pesca foram abandonados, não têm financiamento para fazer investimentos. É bom que se deixe claro aqui, os armadores de pesca não têm financiamento, não têm conseguido fazer investimentos nas suas embarcações. Mas isto porquê? Porque o governo não confia, não acredita nos armadores nacionais. Ou é a banca que não confia no setor? O governo não dá aval. O governo dá aval para muita gente aqui em várias áreas. O setor das pescas precisa do aval do governo. Portanto, aqui é a boa pergunta, porque vou chegar no ponto que eu quero chegar. Tudo aquilo que demonstramos no setor da cabotagem, que aconteceu em Cabo Verde, nos transportes interilhas, tudo aquilo que provamos que o governo foi deselegante para com os armadores nacionais, vai exatamente se repetir no setor das pescas. O que é que o governo vai fazer? Está a ser deselegante com os armadores de pesca em Cabo Verde, não vai investir nos privados nacionais. Neste momento, e o PICV está a acompanhar a saída de 4 barcos da Islândia com registro da IMO. Estamos a acompanhar estes barcos. Estão a sair 2 barcos de pesca industriais do tipo arrastador, 2 do tipo arrastador, 2 do tipo cercador. É preciso dizer que sabemos destes barcos. A lei cabo-verdiana proíbe os barcos de pesca do tipo arrastador em Cabo Verde. É bom que se deixe claro. Vamos acompanhar até que o barco chegue em Cabo Verde para saber se será de um tipo arrastador ou do tipo cercador. Portanto, estamos a acompanhar este dossiê. Os armadores, os privados nacionais não podem ser prejudicados nessa matéria, como aconteceu no setor da armação de cabotagem em Cabo Verde. Estamos a denunciar que exatamente aquilo que aconteceu no setor da cabotagem vai acontecer, o governo está preparado para acontecer no setor das pescas. Não acompanhou, não fez investimentos no setor das pescas. Neste momento, os armadores de pesca em Cabo Verde reclamam a falta de equipamentos para as suas embarcações. Têm embarcações semi-industriais, precisam de pelo menos 3 embarcações de 300 toneladas para se poder dar vazão às necessidades e não termos de pedir permanentemente a derrogação à União Europeia. E o próprio ministro reconhece que a última derrogação tinha sido dada como sendo a última. As recomendações da União Europeia para que o governo investisse juntamente com os armadores de pesca nas suas embarcações, para que tivéssemos em Cabo Verde embarcações grandes, embarcações industriais, para evitarmos estar a pedir derrogações à União Europeia. Mais uma vez, já temos autorização de uma outra derrogação. Vamos, obviamente, e não tenham dúvidas que daqui a 2, 3 anos estaremos na mesma situação, porque de certeza absoluta que mais uma vez este governo não vai cumprir com as recomendações da União Europeia. E os empresários deste setor, os armadores de pesca, têm de ficar atentos para não serem enganados por este governo
como aconteceu no setor da cabotagem. Obrigado. Wander Gomes, pegando desta deixa do seu colega João do Carmo, há sinais, os sinais apontam para isso mesmo, a decisão é esta mesmo, portanto, fazer replicar aqui nas pescas aquilo que acontece no setor da cabotagem com a criação de uma empresa que gere tudo isto. Eu não percebo de facto que se queira tirar conclusões precipitadas, mas também eu percebo que é o complexo ideológico que o PCV tem. O PCV é contra o setor privado e não há nada que o MPD possa fazer que vai mudar esta mentalidade do PCV, que é uma mentalidade ainda bastante retrógrada, que não acompanha o desenvolvimento de uma sociedade que se quer desenvolvida. O PCV, nos seus 15 anos de mandato, andou completamente desnorteado no setor das pescas. Criou, lembro-me bem de ouvir a anterior ministra Janira Almada a anunciar a criação do Fundo de Desenvolvimento das Pescas em 2009, com a justificação de que identificaram constrangimentos e estrangulamentos no setor das pescas. Criaram um fundo, uma instituição bancária para financiamentos com capital social de 70 mil contos e financiamento zero, que mais um job for the boy, que depois aparecia o seu administrador nos comícios a gritar viva PICV, e que muitas vezes era até motivo de piada nos comícios. Portanto, a visão do PCV para o setor das pescas foi sempre o assistencialismo. Mas aqui com relação a esta ideia de que o que vai acontecer com o setor das pescas é o que aconteceu com a cabotagem. Portanto, tem dados que contrariam... Eu vou chegar lá. O que eu estou a dizer neste momento é que o PCV não teve uma visão estratégica para o setor, mergulhou o setor das pescas num assistencialismo, numa lógica de dar botes, numa lógica de dar motores, mas não estruturou o setor das pescas. Nós criamos o Fundo Autónomo das Pescas, que tem trabalhado em estreita parceria com a Associação dos Armadores Locais, que é a APESC, e que tudo está a fazer para a implementação de projetos que sejam duradouros e sustentáveis para o setor das pescas em Cabo Verde. Portanto, essa ideia de que vamos criar uma empresa para favorecer A, B ou C, uma empresa e afastar os armadores, é completamente fora da realidade, porque o ministro Abrão Vicente e os outros ministros que o antecederam têm tido uma estreita colaboração com os armadores de pesca, a pesca, com os seus presidentes, com toda a associação, e tem conversado frontalmente com a associação e envolvido a Associação dos Armadores de Pesca na tomada de decisão para o setor. O Conselho Nacional das Pescas também tem funcionado como um órgão consultivo, também que envolve todos os armadores de pesca através das suas associações. Portanto, o governo também tem criado as condições para o financiamento do setor. Está-se a desenvolver também um projeto junto da pesca para a aquisição de atuneiros e financiamento desses atuneiros também para reforçar a frota nacional. Para dizer também ao colega João do Carmo que não vale lançar suspeições. Este Cabo Verde, através dos seus planos de gestão, proíbe a operacionalização de cercadores aqui. Nós permitimos, de arrastadores, melhor dizendo, nós permitimos apenas cercadores. Portanto, pode chegar aqui em Cabo Verde um arrastador e um cercador, melhor dizendo, e ser convertido num cercador. Portanto, o que não pode é pescar nas águas de Cabo Verde um arrastador. Porque nós temos compromissos com o futuro de Cabo Verde, mas também temos compromisso com instituições internacionais que nós trabalhamos. Os nossos planos de gestão anual e bianual são bem claros relativamente à pescaria e são com base em estudos técnicos e científicos produzidos pelo IMAR agora,
que aconselham as espécies que devem ser protegidas, Obrigado, as Wander. espécies que devem ser liberadas. Também estamos a trabalhar na potencialização de outras espécies, por exemplo, o pepino do mar, com um valor económico muito grande, que nesta fase aqui tem a ver também com a formação dos mergulhadores para que possam extrair este potencial de uma forma segura, que não comprometam a sua saúde. Obrigado, António Monteiro. Há esta possibilidade de vir a acontecer no setor das pescas aquilo que acontece na cabotagem, como dizia o João do Carmo? Levi, repara uma coisa. O Wander disse há bocado que o PCV que fazia a política de distribuição de botes e de motores. Mas eu só queria lembrar o Wander que vocês esqueceram e estão a copiar o mesmo defeito do PCV. Portanto, o que nós precisamos dar aos nossos pescadores é as condições para eles próprios poderem recorrer a determinados financiamentos e, portanto, poderem melhorar a sua capacidade em termos de faina no mar. E isto não está a acontecer da forma como nós gostaríamos que fosse. O risco de não apoiarmos os nossos armadores, Levi, repare, nós temos aproximadamente 76 navios de pesca semi-industrial / industrial, porque são cerca de 120 e destes 120, 58% é que estão operacionais, pelo menos segundo o recenseamento, o 5º recenseamento geral das pescas. E temos cerca de 1.400 botes e destes só 1.200 mais ou menos é que têm estado, têm pelo menos o alvará para pesca. E se nós não cuidarmos efetivamente, pelo menos dos nossos armadores da pesca semi-industrial e industrial, e deixarmos que quem tem maior recursos possa desfrutar ou possa ter a capacidade para fazer esta mesma pesca aqui em Cabo Verde, ou fazê-lo fora e trazer para nós, é claro que os nossos armadores, porque não têm o mesmo peso financeiro, não têm a capacidade de ir à banca, porque o governo não dá o aval, porque eu ouvi ainda há dias, penso eu, o ministro a dizer que há uma linha de crédito de 300 mil contos e que não está devidamente a ser utilizado porque os bancos não estão a acreditar ou não confiam, uma coisa assim mais ou menos, não posso precisar corretamente aquilo, porque já não tenho bem de memória aquilo que ele disse. Mas pronto, é isso que ele diz, no fundo, de uma forma geral, que há uma linha de crédito e que não está sendo bem utilizado. Ora, claro, os bancos, se tiverem dúvida, não aventuram, o que é normal. Agora, se o governo quiser que os nossos armadores nacionais de pesca possam ter os recursos financeiros para saírem ao mar, apatracharem bem os seus navios, arranjarem navios mais modernos, comprarem navios, juntarem e fazerem cooperativas e adquirirem navios com outras capacidades técnicas, é claro que nós iremos ter salvaguardado os interesses dos nossos armadores de pesca. Mas se nós não o fizermos e ficarmos à espera que sejam os outros a virem de fora para virem fazer o que nós tínhamos como obrigação e de base fazermos aqui, estaremos a colocar em risco, sim, o futuro dos nossos armadores e provavelmente cada um vai ter que, como disse a Cesária, cada um vai desenrascar seca-chupa, porque ela, Cesária, também estava a desenrascar o dela. Portanto, o que nós precisamos para terminar, é que António, os nossos armadores, vou terminar, os nossos armadores tenham um carinho, um apoio do nosso governo. Mas não só dizer, não, está lá uma linha de crédito, por favor, vão lá tentar ver se vocês conseguem. Não, é dar todo o apoio necessário, definir estratégias comerciais e técnicas credíveis para que realmente possamos ter uma armação forte, para que possamos garantir
o sustento a partir do mar, as famílias cabo-verdianas, aos turistas e a nossa indústria de transformação pesqueira. Muito obrigado. João do Carmo, que dados concretos tem e que o leva a afirmar que o que vai acontecer no setor das pescas, o que aconteceu no setor privado, no setor da cabotagem, vai acontecer no setor das pescas com relação à exploração? Vou-lhe dar dados. Há uma empresa espanhola aqui em São Vicente que, prestem atenção, é uma empresa espanhola aqui em São Vicente que foi-lhe dada licença para pesca artesanal de algumas lanchas voadoras, alguns aqueles botes de velocidade. Eles têm, imaginem só, licença de pesca artesanal. Eles têm, neste momento, 2 barcos semi-industriais. Trouxeram um e compraram outro aqui em São Vicente. Eles têm prioridade ali na zona de Chitsal. Eles têm na Cova de Inglesa. Eles têm prioridade, eles têm tido prioridade em detrimento dos armadores de pesca nacionais. Já é uma reclamação feita, é do conhecimento do ministro. O ministro passou este dossiê para a Enapor. Lógico, fez isso com tranquilidade porque sabe exatamente do que está a acontecer. Não pode fingir que não sabe o que está a acontecer, porque ele sabe o que está a acontecer. O governo sabe o que está a acontecer. Portanto, vão trazer mais 2 barcos. Estão a pagar cerca de 500 a 1000 euros por os seus funcionários. Os armadores nacionais não conseguem concorrer com eles. Os armadores de pesca nacionais não têm tido capacidade de concorrer com eles. Os armadores de pesca nacionais estão a abandonar os seus navios aqui, porque não estão a conseguir concorrer aqui em São Vicente. O ministro já anunciou. A pesca tem dito alguma coisa sobre isso? A pesca tem conhecimento, sabem disso. Nós conversamos com a pesca aqui em São Vicente. Os dados que eu estou a dizer não saem da minha cabeça. Eu não dormi e sonhei com isso. Não. São dos nossos trabalhos aqui de pesquisa aqui em São Vicente. Nós conversamos com os armadores. Portanto, o ministro disse isso há dias na sua entrevista de manhã. Só que passou este dossiê para a Enapor fazer um inquérito, um relatório na Cova de Inglesa. Mas o ministro também já anunciou a vinda de dois barcos de pesca industriais. Portanto, é preciso dizer. Tem de terminar. O que vai acontecer no setor das pescas foi exatamente aquilo que aconteceu no setor da cabotagem. E é preciso lembrar aos cabo-verdianos: Cabo Verde já teve 3 barcos industriais de 300 toneladas. Mordeira, Salamanca e Pedra Badejo. Portanto, os governos do PICV fizeram muito para o setor das pescas. O governo do MPD, na década de 90, destruiu o setor das pescas em Cabo Verde. Essa é que é a verdade. Resta-me agradecer a todos por terem vindo, António Monteiro, Vander Gomes e João do Carmo, todos deputados, representantes da UCID, do MPD e do PAICV. Foi o Direto ao Ponto de hoje. Nós regressamos na próxima semana com mais uma edição. Até lá, a continuação de Boa Escuta na Rádio de Cabo Verde. Direto ao ponto. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto.